Presidente, já está começando aqui, tá? Eu vou... Vê a efeméride aí, qualquer coisa. Pode começar? Pode começar. Pode começar? Pode começar. Boa noite a todos. Quinta-feira, 19 horas. Estamos em João Pessoa, Paraíba. À minha esquerda aqui, a senhora Janaína, intérprete de Libras, voluntária, que eu agradeço, nesse momento, a participar dessa live. À direita, o nosso João Heleno, onde o penúltimo comando dele foi o Comando Militar da Amazônia. E depois foi para a reserva. Não, eu fui para o Departamento de Ciência e Tecnologia, eu fiquei 2 anos. Por mais 2 anos como quarteiro atentivo, depois foi para a reserva e veio trabalhar conosco e está desde janeiro de 2019 no nosso governo. Antes, alguns meses antes também, ele participou aí no período pré-eleitoral, onde trocava algumas ideias com ele almoçando lá na Barra da Tijuca. Também, também na casa do Ferreira, né? Que a gente, o senhor pagou algum almoço também ou eu paguei o almoço? Não, a gente rachava. Ah, bom, tá certo. Rachava mesmo. Bem, estou na Paraíba. A primeira ação nossa foi em Itatuba, né, onde entregamos obras do lote 1 da vertente litorânea. São mais 130 quilômetros de uma adutora, ou seja, é a transposição de São Francisco, suas ramificações, e também fora da transposição, represas outras que compõem essa grande região aqui que se é trabalhada para que o nordestino deixe de ficar dependente de carro-pipa, né, e assim de alguns políticos, e possa ter uma vida digna, se libertar com água para sempre, para si, sua família, cultivar também, etc. Depois dessa viagem aqui em Itatuba, nós fomos para Gurinhém, onde ali inauguramos uma unidade básica de saúde com o ministro Marcelo Queiroga. Eu quero agradecer aqui a forma carinhosa como nós fomos tratados, não só lá em Itatuba, bem como em Gurinhém também, uma coisa fantástica. As cores verde e amarela se faz presente em toda a viagem, né? Em especial no local do evento. Então eu agradeço bastante ao povo paraibano. E depois fizemos uma viagem, uma parada não programada em Pilar, onde aconteceu uma coisa fantástica, a garotada aí se aproximando da gente. Está nas nossas mídias sociais, eu trabalho pelo Facebook, estão também na rede de Zap. Quem puder ver, são vídeos de aproximadamente 1 minuto que vale a pena você ver como o nordestino nos trata. E não é apenas na Paraíba, em vários outros estados que nós temos andado, estou presente lá na Bahia há pouco tempo, já com o deputado João Roma, estivemos também no Rio Grande do Norte com o nosso prezado Rogério Marinho, também em Recife com o Gilson Machado e por aí afora. Geral, vamos lá. O que houve aqui? Uma imprensa de fora, Reuters, tá? Sobre a narrativa, sobre eleições, ou seja, estão plantando narrativas fora do Brasil. O que aconteceu aí? Um repórter da Reuters, ele fez uma narrativa de que o diretor do Centro de Inteligência americano teria sido mandado ao Brasil para dar um recado para o senhor para não perturbar mais a realização das eleições de 2022. Ora, isso, lógico que as conversas sobre a área de inteligência que nós tivemos, que foram extremamente produtivas e foram muito interessantes, esta conversa sobre eleições jamais aconteceu. Eu não sei de onde ele buscou essa narrativa, isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Então, isso é uma notícia falsa. Eu queria também comentar sobre a viagem de hoje, já que o senhor fez uma introdução aí sobre a viagem. A viagem foi uma das mais gratificantes que nós realizamos desde a sua posse, porque foi impressionante a receptividade do senhor, principalmente naquelas cidades pequenas, onde praticamente toda a cidade estava na rua. Não houve nenhuma manifestação contrária, nenhuma.
e a cidade inteira. A gente passava pela cidade, todas as sacadas ocupadas e a cidade inteira participando de recebê-lo na cidade. Então, hoje a viagem foi muito gratificante, valeu muito a pena, porque mostra realmente qual é hoje a percepção do nordestino em relação ao governo Bolsonaro. Seria extremamente elegante, né, o chefe de uma agência como a CIA ir a outro país, vir ao Brasil para dar um recado. A gente vê que é uma mentira, fake news, que por coincidência, né, talvez queiram criar uma narrativa plantada fora do Brasil, quando as Forças Armadas, que deixa bem claro, foram convidadas a participar do processo eleitoral, se manifestam. Hoje tem um ofício do senhor ministro da Defesa, nesse sentido. Ou seja, os ministros, todos os 23 ministros, eles obviamente têm que respeitar a Constituição. E tem um dispositivo constitucional que fala do requerimento de informações. Então o parlamentar entra requerer informações, a mesa da Câmara analisa e expede para o respectivo ministro. A partir da data dessa expedição, o respectivo ministro tem 30 dias para fornecer, dar as informações para o deputado federal ou para o senador. E o ministro da Defesa, Jean Paulo Serra, está se antecipando a isso. Ele recebeu o requerimento de informações e o prazo de 30 dias está chegando ao final. Ele tem que optar, cumprir a Constituição ou cumprir uma decisão do TSE. Está na cara que ele vai cumprir a Constituição e não um parecer, uma sugestão, ou seja lá o que for, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então ele está dizendo, porque o TSE, pelo que nos consta, carimbou de confidencial as sugestões, que foram 9, propostas pelas Forças Armadas ao TSE, para que se reduzisse ao máximo a possibilidade de fraude. O senhor ministro Barroso disse há pouco tempo que as urnas eram inexpugnáveis. Olha, se elas são inexpugnáveis, não são passíveis de fraude, é porque esconder esse documento, essa sugestão das Forças Armadas, esconder da população brasileira. O que a população quer, e é um direito da população, é realmente eleições transparentes, onde o voto do São João ou da senhora Maria seja contado efetivamente para aquele candidato. Ninguém está duvidando das eleições aqui, deixo bem claro. Ninguém está atacando a democracia, nem atacando o egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Convidaram as Forças Armadas e a Força Armada apresentou suas 9 sugestões. Num primeiro momento, as Forças Armadas levantaram centenas de vulnerabilidades, eu digo, centenas de vulnerabilidades. Então, para tapar esse buraco todo, de fechar essa peneira, tá? Foram feitas as sugestões. E já é um tempo bastante longo e o Tribunal Superior Eleitoral não se manifesta. Já tiveram mais de uma reunião com a equipe técnica e o TSE não se manifesta tocante a isso. E o Ministério da Defesa agora foi instado por um deputado federal, se eu não me engano foi o Felipe Barros, lá do estado do Paraná, a fornecer essa documentação para ele. O comandante tem o dever, o comandante não, o ministro da Defesa tem o dever de fornecer essa documentação, mas avisa agora o Tribunal Superior Eleitoral que carimbou com confidencial essa documentação, que ela vai ser entregue. O que eles propõem no tocante a isso? Agora, repito, se as urnas são inexpugnáveis, por que essa preocupação? Agora, convidaram as Forças Armadas, repito, as Forças Armadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo, não vão fazer isso. As Forças Armadas, nós temos um comando de defesa cibernética, Condeciber, que tem lá centenas de militares formados nas melhores universidades do Brasil, entre elas o IME e o ITA, e fizeram um trabalho bastante acurado. Que eu entendo que o atual presidente do TSE, que é o ministro Fachin, que substituiu há pouco tempo o ministro Barroso, o que ele teria que fazer? Agradecer, tomar as providências, debater, discutir com a equipe das Forças Armadas, né,
para que as eleições, de fato, não fossem realizadas sem qualquer suspeição de irregularidade. É isso que as Forças Armadas estão fazendo. Repito, as Forças Armadas não estão se metendo, viu, general? As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas e as Forças Armadas são bastante zelosas. As Forças Armadas, junto com o Corpo de Bombeiro Militar, né, são uma das instituições mais respeitadas no Brasil. Então fizeram o seu trabalho e esse trabalho tem que ser mostrado para a sociedade. Eu entendo que o TSE, salvo o melhor juízo, deve agradecer às Forças Armadas e tomar as providências. Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixo claro, até adianto para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, uma quantidade grande de informações. Ela vai pedir às Forças Armadas o trabalho que as Forças Armadas fez até agora. Então eu entendo o que pode acontecer. Não é o que vai acontecer, o que pode acontecer. Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vai acontecer. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão que, presta atenção, antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. Daí nós estamos vendo aqui o TSE, os seus ministros agora, Barroso, basicamente, o senhor Barroso, o senhor Fachin, entrou agora o ministro Lewandowski no lugar, o senhor Barroso, o Alexandre Moraes, entrou o Lewandowski agora no lugar do Barroso, tá? Ficar numa situação complicada, ficar numa situação bastante complicada, porque nós devemos dar essa satisfação. Está garantido por lei o partido contratar uma empresa para fazer auditoria. E a empresa, essa empresa, como conversado nesses dias, eu comprando o partido, tá? Se o custo ficar muito caro, vai pedir socorro a outros partidos que devem estar conosco nessa empreitada, tá? As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é um momento para o TSE, com toda certeza, né, mostrar para o mundo, através dessa empresa de fazer auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. Inclusive, vamos dar os parabéns para Bangladesh e para Butão também, são os outros 2 países apenas que fazem eleições com esse sistema eleitoral. Alguma dúvida aí? Eu acho que, olha só, o que é comum a gente vê no mundo, né, nas republiquetas, né? O chefe do executivo conspirar para ficar no poder. O chefe do executivo cooptar órgãos para fraudar eleições. Aqui é exatamente o contrário. Já que as pesquisas dizem que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então eu quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. Ninguém precisa fazer campanha para o Lula. Não precisa, por exemplo, uma autoridade ou outra que estiver acontecendo, ficar desmonetizando páginas de pessoas que nos apoiam, retirando a página das pessoas que nos apoiam, tá? Ameaçando ou prendendo pessoas que nos apoiam. Não precisa fazer mais isso aí, o Lula vai ganhar. E essa auditoria externa, né, vai fazer esse trabalho e, se tiver de acordo, vai dar vitória para o Lula sem problema nenhum. O voto, a contagem do voto é a alma da democracia. É isso que eu, Jair Messias Bolsonaro, eleito com 58 milhões de votos, presidente da República e chefe supremo das Forças Armadas, quer. Ninguém quer dar golpe. Alguns falam que eu quero dar golpe. Como é que eu posso dar golpe se eu já sou presidente? Pelo amor de Deus. Então, alguma coisa a acrescentar, Jean?
Não, senhor. Obrigado aí. Eu só queria lembrar. O capitão recebendo o sinal que está tudo certo, fico muito feliz aqui. Isso. Eu só queria lembrar que amanhã é aniversário do mais antigo dos colégios militares, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é um templo do saber e é um orgulho para todos que tiveram a aventura de passar por ali. Então fica essa lembrança. Muito obrigado. Bem, já que foi aniversário, né? Eu tenho um total, minha mãe teve 7 filhos, um já falecido. Dos meia dúzia que sobraram aí, né? Eu sou um deles. E tem mais 2 homens. Esses 2 homens, o mais velho, o Guido, e o mais novo, o Renato, hoje aniversariam. Tá? Dia 5 de maio, então parabéns ao meu irmão Guido, ao meu irmão Renato. O Renato está em Miracatu e o Guido está lá em Eldorado Paulista, o nosso Vado Ribeiro. A semana que vem, eu devo estar, não sei se quarta ou quinta-feira, em Pariqueraçu, Festa da Banana. Quinta-feira, Pariqueraçu. Daí de Pernambuco, ajuda aqui. A gente vai Pariqueraçu, Vado Ribeiro, quinta-feira, deve ser pela manhã. Depois eu vou para Miracatu, tem pedra fundamental do Instituto. Tem lá, tem uma obra lá que vai ser iniciada na Miracatu, deve pernoitar em Miracatu. Depois parte Para São Paulo. Não é para São Paulo capital, não. A gente parte para uma cidade lá do interior de São Paulo. Também temos mais evento pela frente. Então, parabéns ao meu Renato e ao Guido, o Guido mais velho. É o que botava o mão em casa, bobeava lá, o pau cantava, batia em todo mundo, tá? Batia até quem não devia apanhar, mas o meu irmão ajudou aí a educar a galera para os meus pais. Inclusive, é uma nobre missão minha, né? Eu era o segundo, então tinha uma penca de filho, um atrás do outro, né? Aí naquele tempo, pessoal, não tinha fralda descartável, era fralda de pano. E eu todo dia lavava umas 40 fraldas de pano no tanque. Depois pendurava no varal. Uma das missões minhas era lavar a fralda. Guidão, valeu, passei uns 3 anos lavando fralda. Foi muito bacana. Rapidamente aqui, assinamos um decreto agora ontem, que disciplina a questão da isenção de IPI para taxistas, que foi renovado, e pessoas com deficiência também. E foi incluído na lei, o decreto agora regulamentou de vez aqui, as pessoas com deficiência auditiva também continuou o direito de comprar veículos sem IPI. E foi incluído na lei também os surdos. Então os surdos podem comprar carro sem IPI. E também foi incluído as pessoas com grau definido de autismo, né? Pessoas autistas. Obviamente quem vai comprar o carro é o responsável por essa pessoa. E o valor que era isenção até R$70 mil, o preço do carro até R$70 mil, para isenção de IPI, aumentou esse valor para R$200 mil. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse é o nosso, todo mundo tem boa lembrança do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldão, de Copa do Mundo, pessoas fantásticas. Eu tenho o meu Ronaldo aqui também, que é o ministro da Cidadania. Ronaldo, alguma coisa para acrescentar sobre isso aqui, mano? Grande conquista para os surdos, para os autistas, que o senhor traz agora esse benefício para eles, vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas que precisam. Grande vitória para essas pessoas. Nós estamos no Nordeste, né? O Nordeste, eu acho que é a região que tem mais gente que recebe o Auxílio Brasil. Senhor. O que tem a dizer sobre o Auxílio Brasil para o nosso Nordeste aqui? Auxílio Brasil, presidente. Ontem foi aprovado pelo Senado, a MP que o senhor editou, 1076, já tinha sido aprovada na Câmara e agora ela segue para a sanção presidencial, tornando permanente o benefício mínimo de R$400 para 18 milhões de famílias brasileiras. O senhor trouxe esse limite mínimo e ontem o Congresso aprovou, só para a sanção do senhor, e a gente tem o Auxílio Brasil, que se torna o maior programa de transferência de renda permanente da história do país, beneficiando 18 milhões de famílias brasileiras. Então passou de em média 190, que era o Bolsa Família, para no mínimo R$400, agora com o novo nome, Auxílio Brasil. Se é no mínimo R$400, quem é que ganha R$800 com o Auxílio Brasil? Entra, por exemplo, presidente, as famílias que têm na sua composição agricultores familiares, que têm ali aptidão para plantar, ela pode receber um benefício complementar de R$200 ainda,
em cima do valor mínimo durante 36 meses para incentivar, para fomentar essa produção, porque é uma mudança de conceito também com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vem para trazer a emancipação, promover também a autonomia dessas pessoas mais humildes, as pessoas que precisam, e a gente está também trazendo essas trilhas, essas regras de emancipação no caso do Auxílio Brasil. Outra coisa, no passado, o Bolsa Família, quem trabalhasse, perdia o Bolsa Família. Hoje em dia, quem recebe o Auxílio Brasil, se arranjar um emprego, perde o Bolsa Família, perde o Auxílio Brasil? Não perde, presidente. Dona Maria, que está lá recebendo, se ela quiser ser empregada, se ela quiser promover um pequeno negócio, ela não sai do benefício, ela recebe um incentivo para isso, como citei aqui o caso também do pequeno agricultor, recebe um incentivo para continuar, para começar a sua vida a produzir ali o seu sustento. Você está cometendo uma grande falha aí. Você era executivo de quem? João Roma. E qual foi o trabalho do João Roma no Auxílio Brasil? O João foi o relator do Auxílio Brasil agora, um dos idealizadores, né? Seguindo a orientação do senhor, para ajudar as pessoas que mais precisam. E ele foi o relator na Câmara dos Deputados, fez mais um brilhante trabalho, trazendo aí o benefício como permanente agora. No Senado, o senador Roberto Rocha também ajudou nesse processo, foi o relator do Senado. Então, estão de parabéns. E também vários ministros trabalharam nessa questão, e um que trabalhou muito, já que eu considero um coringa, né? Integrou vários ministérios, foi o Nix Lorenzoni. Um abraço a toda a gauchada aí, em nome do Nix Lorenzoni, que muito trabalhou também no Auxílio Brasil. Uma notícia da Veja aqui: desmatamento na Amazônia foi maior nos governos FHC e Lula. Na verdade tem que aparecer, pessoal. Lembra quando bateram em mim? Como se fosse o Bolsonaro que está tocando fogo na Amazônia, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, etc. A verdade aparece. Alguma coisa mais para falar sobre a tua pasta? A cidadania, ela cuida da parte social, como já falou assim, Brasil, do esporte também. Estão modernizando o cadastro único, presidente. O que é o cadastro único? O cadastro único é a porta de entrada para o cidadão aos programas sociais do governo federal. Então, é no cadastro único que o governo federal consegue eleger as pessoas que fazem jus aos programas sociais, como a Casa Verde Amarela, como o Auxílio Brasil, como o Auxílio Gás. Então, nós estamos num trabalho de modernização, e nesse trabalho de modernização estamos lançando o aplicativo do CAD único. Cidadã vai na loja de aplicativo do seu celular, baixa lá o aplicativo do CAD único e pode fazer o seu cadastramento, o seu autocadastramento hoje, ou pré-cadastramento. Facilita a vida dos centros de assistência social, que vai ali inibir as filas, né? E as pessoas, elas conseguem de um jeito mais interativo, na palma da mão, está consultando seus benefícios, então vai trazer muita... É o Brasil cada vez mais digitalizado. Digitalizado, acesso direto ali com o cidadão. Vamos lá, se tivesse lá em Brasília, estaria, além do Ronaldo, obviamente, estaria com o nosso ministro da Educação, nosso lado. E tem uma pessoa que falou agora, com muita ênfase, né, que vai acabar com os clubes de tiro no Brasil e vai criar clube de leitura, tá? Seguindo o exemplo dele, que disse há pouco tempo que não podia ler um livro que terminar a primeira página, estava dormindo já. Então, pela primeira vez na história do Brasil, o nosso governo distribuiu livros didáticos para crianças de 4 a 5 anos. É um programa aí conhecido Conta para Mim e Criança Feliz. Completamente diferente daquele livro lá de trás, você se lembra? Que ensinava ideologia de gênero, que os pais ficavam apavorados em ler aqueles livros. Mudou completamente o nosso governo e nós distribuímos então um total de 2.800.000 livros para crianças da educação infantil. Agora também, o pessoal cujos pais estão no Auxílio Brasil, né, para 30.000 famílias foram distribuídos kits de literacia. Kit de literacia, tá complicado, hein? O hábito de ler. Tá, pessoal que tem hábito de ler, parabéns aí.
parceria, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação, entregando os livros para as famílias, 20 livros por família, mais de 30 mil famílias beneficiárias do Auxílio Brasil estão recebendo esses livros pela primeira 20 vez. 20 livros para cada garoto, né? Incentivar a leitura aí. Isso aí. Bom, é fantástico. Deixa bem claro, está o Ronaldo aqui, dos 10 ministros que nos deixaram, todos nós acolhemos as sugestões dos respectivos ministros, colocando na vaga o respectivo secretário executivo. E mais um, o Ronaldo aqui, um garoto jovem, quanto idade? 45 anos. Está enganando aí, tem cara de menos aí. Mas vem demonstrando aí que tem capacidade e mais do que isso, para ser ministro tem que ter coragem, porque não é fácil, né? Porque a gente é constantemente vigiado por tudo quanto é órgão e por vezes, né? Você dá um pequeno deslize, de boa fé, você bota seu CPF em risco, né? E começa a responder processo. Vamos lá? Assinei a semana um decreto pró-Amazônia Legal, onde então, de fato, a gente começa a construção do leão de Tucuruí. Tá? Então, nesse decreto, está sendo destinado, presta atenção, 90 milhões de reais para os indígenas da reserva Waimiri-Atroari. Ou seja, esse leão passa por uma reserva indígena com esse nome, e essa reserva, então, tem nessa, de ponta a ponta, para a União, 122 quilômetros. Então, os índios exigiram, foi feito um acordo, não foi fácil. Logo que nós assumimos o governo, já estava há 10 anos esse leão para sair, sai, não sai, e nós fomos atrás, negociação, OIT 169, uma coisa extremamente complexa. Eu parabenizo aqui a nossa ministra Damares, o Marcelo Xavier, da FUNAI, entre tantos, o ministro Anderson Torres, da Justiça, o próprio Ministério da Defesa trabalhou nisso também, para que isso tornasse uma realidade. Por quê? O único estado que não está ligado, né, fisicamente por linhas de transmissão no Brasil é o estado de Roraima. Esse leão, uma vez pronto, vai vir energia lá de Tucuruí, né, de lá da região de Manaus, para ali a região aí de Boa Vista. Deixo claro, até há pouco tempo, se gastava por dia 1 milhão de litros de óleo diesel para energia lá em Roraima. Diminuiu isso aqui porque tem uma termo aí movida a gás, que foi inaugurada ano passado, estive lá, iniciativa privada, nós colaboramos e muito com a iniciativa privada, questão de licença ambiental, desburocratização, entre outras coisas, mas a gente quer zerar o consumo de diesel para a geração de energia de Roraima. E mais ainda, se nós conseguirmos aprovar um projeto do início do ano passado, que fala sobre o uso em terras indígenas por parte dos indígenas, se os indígenas assim o desejarem. Isso entra em mineração e também o aproveitamento dos recursos hídricos. A região do Vale do Rio Cotingo, podemos ter ali um potencial enorme de energia de origem limpa, hídrica, que tem potencial para isso, conforme estudos bastante preliminares, mas tem-se essa notícia, que podemos fornecer energia elétrica para todo o norte do Nordeste e para toda a região norte do Brasil também. Então, o Brasil caminhando. Também informações bastante preliminares com o ministro Juca aí do Meio Ambiente, mas está sendo feitas tratativas com outros países. A costa do nosso Nordeste pode ser toda ela povoada dentro do mar, né? Dentro do mar, por torres de energia eólica que poderá gerar energia equivalente a 50 Itaipus. Ou seja, o Brasil tem futuro, está indo para frente. Temos problema. Esse problema da pandemia mexeu na economia, preço da própria energia, preço de combustíveis, inflação, que praticamente o mundo todo parou. Com aquele história, fica em casa, a economia te vê depois. Talvez, Ronaldo, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que falou que não poderíamos deixar de trabalhar. Como a imprensa bateu em mim. Eu sempre disse, temos que cuidar dos idosos e quem tem comorbidade. A garotada tem que estudar. Hoje a gente vê estudos de fora do Brasil que devastou praticamente a economia em alguns países, prejudicou em muito a educação quase no mundo todo. No Brasil não vai ser diferente.
Agora, olha só, as universidades pararam? Pararam. Todas elas. Por acaso, a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea e a Escola Naval, alguma dessas academias parou? Não. Alguém morreu por Covid? Não. De que a responsabilidade de manter essa academia funcionando? Minha. Eu assumi a minha parte. O Supremo deu poderes para estados, assim decidiram o que bem fazer, bem como para reitores de universidades, pararam. Atrasou-se 2 anos o ensino no Brasil. E as consequências daí, uma perda que vai levar mais de 10 anos para ser recuperada. Aviso aqui aos jovens que terminaram aí, que pelo FIES terminaram seus cursos. Aproximadamente 2 milhões desses jovens estão inadimplentes. Nós, por lei, já está em vigor já há algum tempo, vocês podem renegociar sua dívida. Num primeiro momento, se anistia 92% da dívida. Sobra 8%. Esse 8% você pode negociar até 150 meses. É uma chance que está sendo dada para vocês deixarem de ser inadimplentes com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Eu não sei quanto cada desse pessoal deve, que muitos pagaram e ficaram inadimplentes na frente, outros pagaram menos prestações e ficaram inadimplentes. Então tem gente devendo 30, 40, 50, 80 mil reais. Então essa dívida pode ser reduzida em até 92%. E você pode fazer essa negociação sem sair de casa. Com um aplicativo, você entra em contato com a Caixa Econômica, Banco do Brasil e resolve esse problema. Então apelo a vocês, quase 2 milhões de jovens que tiveram suas dívidas, né, perdoadas em até 92%. Tem alguma pergunta para o Ronaldo aqui? Sim, senhor. Salve, presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, ministro Ronaldo Bento. Ministro, eu estou vendo aqui a participação do Congresso no Orçamento da União muito forte, né? Eu queria saber como o Ministério lida aí exatamente com este orçamento especial das emendas do relator e sobre as decisões e execuções orçamentárias do seu Ministério, que é um ministério muito importante. E a sua chegada à pasta é muito importante, que o senhor conhece os meandros ali do Ministério, como funciona isso, é muito importante. Eu queria saber exatamente sobre essa relação com o Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado, Zé Maria, ouvinte aí, Pigo Nuzis, obrigado aí pela pergunta. O Ministério da Cidadania, ele tem os maiores orçamentos hoje da União. Dentro da parte discricionária do Ministério, nós temos as emendas, nós temos as indicações de emendas que vêm do Congresso e lá é executado. Então, ano passado tivemos a execução de quase 100% de todas as emendas que são apontadas e ela, necessariamente, ela passa primeiro por a indicação do Congresso, né? E o Ministério ela executa essa indicação do Congresso. Verifica-se os requisitos e a partir daí abre-se o programa e faz-se a execução desse orçamento. Deixa eu dar uma resumida aqui. Isso aí. Ô Zé Maria, nós aqui apenas cumprimos ordens, vamos assim dizer. Cada parlamentar tem aproximadamente 15 milhões de reais por ano, chamado emendas impositivas. E tem também, né, em torno de 16 bilhões de reais, chamado RP9, que o relator do orçamento é que decide e manda para execução para nós. Nós apenas fazemos no meio de campo. Então, muitas vezes, nos acusam de certas coisas, não temos qualquer responsabilidade sobre isso. E as emendas, chamadas impositivas, têm que ser executadas, ponto final. Chega para ele, chega para a Damares, chega para qualquer um dos 23 ministros, e eles botam em prática isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo, presidente. Ronaldo, obrigado aí, jornalista. Obrigado. Tem pergunta? Obrigado, agradeço. Valeu, Ronaldo, obrigado aí. De bom. Obrigado, presidente. No momento, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok nosso, em torno de 50 mil assistindo. Pigo Nuzis, Jovem Pan News, 190 mil. Eu peço a vocês que porventura estejam nos assistindo, né? Quando acabar aqui a nossa live, se tiver TV a cabo em casa, você bota lá 5, 7 e meia e assiste a Jovem Pan News, o final aí do programa, com o nosso Augusto Nunes, Zé Maria, Vitor Brau. Ajuda aí, pessoal, ajuda aí. Né? Fiuza, Ana Paula, etc. Vamos lá. Pix foi
uma ação do nosso governo. Hoje em dia o pessoal está feliz com o Pix, né? Assim como o telefone celular praticamente aposentou o orelhão, tá? O Pix está aposentando o Caixa Econômico. Em média, nos últimos meses, por mês, são 1 bilhão e 300 milhões de movimentações via Pix, custo zero. Corrigir com o Banco Central a projeção de quantos bancos vão deixar de ganhar no corrente ano. Porque no passado, você, quando ia no banco ou fazia muitas operações, em grande parte delas você pagava uma taxa para o banco, você não paga nada. Então, os bancos vão deixar de ganhar esse ano no mínimo, 30 bilhões de reais. Tá certo? E tem novidade aí. Já foi lançado pelo Banco Central o Pix Saque e o Pix Troco. E tem mais uma coisa bacana que vai ser lançada nos próximos dias, e eu só vou falar aqui depois que estiver funcionando. Uma coisa fantástica que vai realmente revolucionar aí as transações no Brasil, os negócios no Brasil. Prepara o janela enquanto eu vou aqui. Enquanto eu vou falar aqui, rapidamente, trigo, pessoal. Tá? O mundo está sofrendo com falta de muita coisa. Próxima crise que se apresenta para o mundo: produção de trigo. Tá? Por exemplo, a Argentina reduziu 400 mil hectares de trigo. Lá tem os problemas ideológicos, porque não está compensando o homem do campo produzir, dada a taxação dos produtos agrícolas. Então o cara prefere não produzir. Bota o dinheiro no mercado financeiro, ou tira do país, ou compra ali dólar, ouro e vai ficar em casa, ver o que acontece, porque não aguenta pagar a taxa, né, os impostos cobrados lá. Então a Argentina menos 400 mil toneladas. A Ucrânia também está com problema de guerra. Então a Ucrânia é um dos grandes exportadores de trigo. Então, como a Europa vai consumir menos trigo da Ucrânia, vai comprar de outro mercado. Vai comprar da onde? Estados Unidos, né? E outros países produtores. O Brasil consome por ano 12 milhões de toneladas de trigo. E nós produzimos 7, faltam 5. Conversei agora há pouco com o presidente da Embrapa, o senhor Moretti, e ele reforçou informações para mim. Tá? Só no Cerrado brasileiro temos condições de, sem desmatamento, começar a produzir em 2 milhões e 700 mil hectares, onde nós triplicaríamos a produção de trigo do Brasil. Passaria de 7 para 22. Eu sei que 3 vezes 7 são 21, mas ele falou que passa para 22. Praticamente triplicaríamos a produção de trigo no Brasil. E uma coisa fantástica, a Embrapa tem um trabalho realmente que é exemplo para o mundo todo. A produção média por hectare de trigo no Brasil são 2,7 toneladas. Em cristalina, chegou-se a produzir 9,6 toneladas por hectare. Então o Moretti disse para mim que com novas tecnologias desenvolvidas pela nossa Embrapa, nós podemos aumentar muito a produtividade de trigo no Brasil. Então, aumentando a produtividade e agregando novas áreas, como por exemplo o nosso Cerrado. Você pega aí Goiás, Minas Gerais, oeste da Bahia e um pequeno pedaço de São Paulo, você tem como então triplicar a produção de trigo no Brasil, passar para 22 milhões de toneladas aproximadamente. Então, ou seja, o Brasil em poucos anos terá condição de, além de ser autossuficiente, exportar trigo para o consumo de aproximadamente 200 milhões de pessoas. É a nossa Embrapa, parabéns a Moretti, a todos da Embrapa, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E uma notícia também por fora agora, Roraima, lá do governador Denário, que esteve comigo essa semana, assinando o decreto aí do Leão de Tucuruí, tive esse prazer de estar com ele, dizer também que Roraima tem condições de usar para a triticultura, que é a produção de trigo, 1 milhão de hectares. Obviamente depende de irrigação. E Roraima tem rios lá que a irrigação fica bem menos complicada do que essa que se faz aqui, por exemplo, na região mais do interior aqui do nosso Nordeste. Tudo bem? Mais um problema aqui. Há uma onda de calor enorme
na Índia, onde a produção de trigo vai cair. E o pessoal sabe que a Índia tem uma população de aproximadamente 1.300.000 habitantes. 1 bilhão, desculpa aqui, 1 bilhão. E 300 milhões. E 300 milhões. Assim como a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Juntos, quase 3 bilhões de habitantes. Quase metade da população do mundo. Olha, então, que hoje em dia, qualquer problema que acontece em qualquer lugar do mundo, tem reflexo no Brasil. Já antes de passar a pergunta para o professor aqui, vou rapidamente aqui. É Petrobras. Tá? Eu não mando na Petrobras, deixar bem claro. Tem uma pesquisa aí dizendo que 70% favorável que o governo interfira na Petrobras. Isso é irresponsabilidade. No passado isso já foi feito, no governo Dilma em especial, o Lula também, e ocasionou um endividamento de 900 bilhões de reais na Petrobras. Sentiu? 900 bilhões de endividamento por interferência no preço do combustível, entre outras ações, né, voltadas para a corrupção na Petrobras. Tá certo? Então, isso está descartado na intervenção. Agora, por outro lado, eu não posso entender, pode ser que eu esteja equivocado, deixar bem claro, a Petrobras, durante crise da pandemia e agora guerra lá fora, a Petrobras faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, é inadmissível. Eu posso estar equivocado, mas não consigo entender. Por exemplo, fontes agora dizem que o lucro da Petrobras para esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, poderá chegar a 40 bilhões de reais. Nessa balada será um lucro de 120 bilhões de reais. Eu não consigo entender. Por que eu falo isso? Que outras petroleiras, mundo afora, como por exemplo, cadê? Aqui mesmo, como por exemplo a BP, a Shell, a Total, né? Elas têm um lucro na casa de 10% a 15%. E a Petrobras tem um lucro de 30%. Agora, quem paga a conta desse lucro é a população brasileira. E você não tem como interferir legalmente na Petrobras, né? Esse interferir legalmente é você, em época de guerra, como nós estamos vivendo agora, não é no Brasil, mas a guerra tem reflexo para o mundo todo, reduzir esse preço. Porque muitas petroleiras, mundo afora, reduziram o preço, baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que isso? Para ajudar o seu país a não quebrar. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender, ou só estão de olho no lucro. Sei que tem leis, né? Tem lá legislação que vem do Conselho, etc. Mas o momento é de guerra. A gente apela para a Petrobras, não reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão tendo um lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil. Tivemos há pouco tempo uma crise no governo Temer, não é culpa do Temer, né, mas tivemos um problema com a greve dos caminhoneiros. O baque na economia foi enorme. Se você reduzisse um pouquinho, as grandes empresas têm um lucro de 10% a 15%, você tem de 30%. Dá para resolver isso daí? Eu não sou dono da Petrobras, a Petrobras não é uma estatal, é economia mista. Tá? Eu sei que deve satisfação a acionista, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Dá para resolver isso, porque a própria Constituição dá essa possibilidade quando se trata aqui de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Elas devem ter a função social. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Chamam de spread, se não me engano, né? É entre o custo e o lucro. A Petrobras não pode aumentar mais o preço dos combustíveis. O conselho, com a diretoria, tem como resolver esse assunto.
em especial o óleo diesel. É um crime aumentar mais uma vez o óleo diesel no Brasil. Sabemos da crise mundial, sabemos do preço dos combustíveis lá fora, já teve a quase 140 dólares o barril, dado de ontem em torno de 110, caiu bastante, eu sei que está alto ainda, antes da guerra estava na casa dos 90, mas essa diferença não justifica aumentar mais uma vez o preço do combustível. A questão de 2 meses aproximadamente, a Petrobras aumentou em R$1 o preço do diesel. Olha, eu, governo federal, fiz a minha parte. Eu zerei o imposto federal do diesel. Lamentavelmente, o ICMS, mesmo uma lei votada pelo parlamento e sancionada por mim, onde o diesel ia cair em aproximadamente 30 centavos o ICMS do litro, acabou aumentando em 30 centavos. Então, até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficiou o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, falando disso daí. Ou seja, a gente vota uma lei para diminuir o ICMS, acordado. E aí o CONFAS, que representa os governadores, aumenta. Em vez de cair 30 centavos por litro, aumenta 30 centavos por litro. Em média estava 70 centavos o litro, 70 centavos o valor de ICMS por litro de diesel, e passou agora para R$1. Até dar um exemplo claro, como eu disse numa live ultimamente aí. Uma pessoa, por exemplo, um caminhoneiro, que tem um caminhão grande e leva uma carga de Brasília para São Paulo, depois volta com uma carga de São Paulo para Brasília. A distância são 1.000 quilômetros. Total percorrido 2.000 quilômetros. Esse caminhão gasta em média, a cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel. Ou seja, ele gasta, ele paga de ICMS o caminhoneiro para ir e voltar. Brasília a São Paulo, R$1.000. Então temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo, um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. Está vendo a Petrobras? Um povo que tem perdido o poder aquisitivo. O presidente da Petrobras, não quero criticá-lo, acabou de entrar agora, mas ele ganha, povo brasileiro, o presidente da Petrobras ganha por mês R$210 mil. Cada um dos diretores ganha por mês R$110 mil. E quando acaba o ano, se a Petrobras for lucrativa, como está sendo, eles ganham mais 6, 7, 8 salários de bonificação. Essas pessoas não estão preocupadas com o preço de combustível para eles. Não quero criticá-los, não é maldade isso aqui. Mas com esse salário, vocês têm obrigação de buscar alternativa. Não é chegar na Petrobras, olha, aumentou o Brent, variou o dólar aqui, tem lá outra variável lá, aperta o botão e que se exploda, aumenta o preço do Brasil, quebra o Brasil. O povo está passando dificuldade com o preço de alimentos, em grande parte, dado o valor do frete. Peço à Petrobras responsabilidade, não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. São 40 bilhões de lucro por trimestre. Ah, a Petrobras pode falar, mas esse lucro não vem do diesel, vem da Petrobras. De maneira geral, vende petróleo, tira por um valor bem baixo e revende a 110 dólares o barril. É o seu preço que retira, 30, 40 ou 20 dólares, não sei. Mas o preço é 3 vezes a menos. Tá? Não podemos continuar assim. Sabemos que o outro fator do preço alto, além da Petrobras, além do ICMS, que aumentou, mesmo tendo uma lei em vigor, também o Brasil não refina. Ou seja, nós temos que exportar o óleo cru e depois importar diesel e gasolina. E não refina por quê? Porque no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele começou a fazer 3 refinarias, 2 no Nordeste e uma no Sudeste, e não concluiu. Não é que não concluiu, virou uma sucata só essas 3 áreas. E uma dívida, né, de aproximadamente 90 bilhões nessas áreas. Se tivesse feito pelo menos 2 refinarias, hoje nós teríamos autossuficiente e refino. Não somos. Agora, você não faz uma refinaria em 1, 2 ou 3 anos. É muito tempo. A Petrobras, parabéns à Petrobras, tem investido, está na produtividade das refinarias que temos hoje em dia. Trabalha, segundo informação da Petrobras, com 95% da sua capacidade. Mas se uma refinaria desse tiver problema, né, nós teremos sérias dores de cabeça pela frente. Apelo à Petrobras, que eu não mando em vocês, eu não vou interferir, que não tenho como interferir. Vejam o lucro
abusivo que vocês têm. E tanto é verdade que é abusivo, que ele tem crescido com o aumento do preço do petróleo lá fora. Quanto mais alto o petróleo, mais vocês lucram. Quem paga a conta? O povo brasileiro. E o combustível tem sido o vilão da inflação. Nos últimos 2 meses, a inflação bateu quase 3% em apenas 2 meses. Porque quem está vendendo banana, por exemplo, não está aumentando a banana porque quer aumentar. Está aumentando porque ela chega mais cara por causa do frete. Então, apelo a Petrobras, os seus lucros bilionários, não quebre o Brasil, não aumente o preço do diesel. Senhores governadores, respeitosamente, como faz? Acolham a lei votada há 3 meses no parlamento. Eu zerei o imposto federal do diesel. Os estados aumentaram o valor do ICMS de mais ou menos 70 centavos para R$1. Ninguém aguenta mais. Isso prejudica toda a economia brasileira. Pode quebrar o Brasil, pode levar o Brasil para uma situação bastante complicada. Deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui. Quando se fala em crise mundial, né? Guerra, Covid, Turquia está experimentando uma inflação de 70%. A nossa aqui está na casa de 2 dígitos, né? Mais 70% a Turquia. A própria Inglaterra está experimentando uma inflação anual de 10 pontos percentuais. Está aqui o Poder 360, feito aqui, levando-se conta aqui, corrigindo os valores pelo IPCA. A arrecadação de ICMS, Imposto Estadual, tem crescido assustadoramente. Eu congelei todos os impostos federais, do diesel, da gasolina, lá atrás, do gás de cozinha também e do álcool. Depois nós zeramos, como do ano passado, o imposto federal do gás de cozinha e zeramos agora o imposto federal do diesel. Ou seja, nós estamos dando exemplo desde antes da pandemia. Eu apelo aos senhores governadores, o Brasil é um só, é cumprir via CONFAS a lei votada e sancionada por nós há 3 meses pelo Parlamento brasileiro, que deve cair o preço do ICMS, em consequência, deve cair no final da linha o preço final do diesel. Agora, deixo bem claro também, semana passada conversei com o ministro da Justiça, o Anderson Torres, chamamos lá também o secretário da Senacom, secretário nacional de Defesa do Consumidor, e começou uma blitz pelo Brasil. O que é essa blitz? Entre outras coisas, vamos arredondar números aqui. Se tu teu posto de gasolina na frente da tua casa, aí, o que você abastece, está R$8 o preço da gasolina. R$8. Você fala R$8, você fica bravo, né? R$8, tá caro? Tá caro. Tá? Causa disso, já falei. Agora, o que acontece? Você pega a nota fiscal, tá? A média do ICMS, cada estado tem um percentual, mas a média é 30%. Vamos supor que no teu estado seja 30%. Então, quando você olha na bomba, dá R$8 da gasolina e é 30% ICMS, 30% você com base ICMS, você paga R$2,40 por litro. R$2,40 por litro de gasolina de ICMS. R$2,40. O governo federal é 69 centavos. Tem mais as FID, 79 para arredondar, 80 centavos. 80 centavos de imposto federal, que está congelado, e você paga R$2,40 do imposto estadual. 3 vezes mais. Agora, o pessoal, vocês já ouviram falar em bitributação. Tá? Agora, tem coisa que é tributada 3 vezes no Brasil. Não é só 2 vezes, não. Então, quando ele cobra 30% em cima dos 8, nesses 8 está ali o preço da Petrobras, sem problema nenhum. Está ali o frete, não pode cobrar, tributar em cima de frete. Está ali a margem de lucro do dono do posto, pode cobrar a margem de lucro. Está ali na gasolina os 79 centavos, que é o preço do PIS/COFINS e da CID. Então você cobra 30% em cima desse valor também. E como tem uma mistura de álcool, presta atenção, tem uma mistura de álcool na gasolina, esse álcool quando chega ali no tanque lá, do grande tanque do posto de gasolina, ele chega com ICMS. E você cobra então ICMS da gasolina em cima do ICMS do álcool. Eu fiz um pedido ao Supremo Tribunal Federal, uma ação da Advocacia Geral da União, que foi extinta agora, pelo que me consta, pela ministra Rosa Weber, que é a relatora, pelo que me consta, foi extinta a nossa ação.
O que nós pedimos nessa ação? Que o valor do CMS seja definido para o Brasil todo, para gasolina, diesel e álcool. Que assim diz uma emenda constitucional de 2001. Então você tem que chegar no posto de combustível e ver lá, R$ 2,40 ICMS, imposto estadual, 69 centavos, PIS/COFINS, imposto federal, 10 centavos, CID, imposto federal, total 79 centavos. Margem de lucro do tanqueiro. O cara vai pegar um caminhão de combustível lá da refinaria e levar lá para o posto. Ver se é muito ou não é muito. Ver a margem de lucro do dono do posto. É muito ou não é muito. E você ter conhecimento da composição do preço do combustível. E você criticar com razão a quem lhe direito. E não apenas, né, somente o governo federal. Último apelo, Petrobras, não aumente o preço do diesel, você pode causar uma convulsão nacional, diminua a voracidade no lucro. Estamos em guerra fora do Brasil. Acabando a guerra, volte à normalidade, sem problema nenhum. Eu quero ver, tem quantas perguntas por aí? São 4 perguntas. Tem muita pergunta. Faz uma para encerrar aqui, que já está bastante avançado aqui. Uma pergunta só, João. Oh, desculpa, o pêndulozinho está um pouco avançado aqui. Vê se dão sinal verde, eu continuo. Alguém liga para lá, bota por olhando aqui. Quem fala aqui? Vai falar aqui. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, grande comandante, general Heleno. General, nós temos agora há pouco a notícia aqui de que o juiz vai reavaliar a situação do Adélio Bispo, né? E ele pode ir para a rua se houver uma avaliação nesse sentido. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas enfim. Mas eu queria que o senhor aproveitasse e falasse sobre ameaças que os senhores recebem sobre o presidente Jair Bolsonaro, como isso é tratado. Muito obrigado, muito boa noite. Pois não. Zé Maria, lógico que essa é uma preocupação constante e tem aumentado o número de zaps e participações que são colocadas na imprensa com relação a ameaças absolutamente incompreensíveis, mais sérias contra o presidente da República. Ameaças essas que são feitas por vários cidadãos em várias cidades do Brasil e são ameaças praticamente definindo qual é a tendência, é usar um fuzil, usar um revólver, usar uma faca. Isso tem nos preocupado muito, que a vida do presidente vale muito e hoje em dia está valendo cada vez mais. E infelizmente a única ação que nós podemos tomar contra essa gente é procurar o autor da ameaça e mostrar a ele que isto aí é crime e que ele vai ser penalizado por essa ameaça. Não é suficiente para calar. Nós vamos continuar enfrentando isso e vamos cada vez mais aumentar a nossa vigilância, principalmente nas nossas viagens, onde o presidente, pela sua maneira de ser, ele se expõe. Eu canso de conversar com ele para se expor menos, mas é a maneira dele. Ele gosta de povo, ele gosta de estar no meio do povo, ele não faz isso para ganhar adeptos, nada disso. É a maneira de ser dele, ele vai continuar fazendo. Mas nós temos que evitar que isso se concretize em qualquer momento. Podem estar certos que nós estamos muito vigilantes quanto a isso. Zé Maria, essa ameaça na internet, geralmente são bravatas. Eu não dou muita bola para isso. Você tem um vereador de codinome Gambá, qual o nome da figura, né? Gambá. Também falou que ia dar uma facada mortal, não sei o quê. Foi identificado, a polícia foi para cima dele. Ele já, no linguajar popular, peidou na farofa. Tá? E eu falei que não vou processar o cara. Agora, essas bravatas não são bem-vindas, não levam a lugar nenhum. Tá? E a gente não vai processar um cara. Agora, a preocupação do GSI não são tão grandes, né? Como são aquelas que não são externadas. Então, quem quer fazer alguma coisa, não fala. Faz. Quem quer dar uma facada, né? A não ser que seja um maluco, ele não vai falar que vai dar uma facada. Tivemos no ano passado, foi identificado, né? Parando no local previsto na viagem para um almoço, e um cara, um garçom daquele restaurante, falou que ia envenenar a minha comida. Envenenar a comida não é
é menos difícil, vamos assim dizer, pode drenar com um montão de coisa. Obviamente, né, foi identificada essa pessoa também, não deu repercussão da nossa parte, mas isso é comum acontecer. O cara dizer o que vai fazer. A grande preocupação do GSI é com as pessoas que não dizem, obviamente. Aí vem despesa. O pessoal todo mês pega aí essa banda podre de uma parte considerável da mídia, aí ele gastou 1,5 milhão de cartão corporativo no mês passado. Gasta mesmo, porque a média de pessoas que me acompanham em qualquer viagem é acima de 100. Essa pessoa tem alimentação, tem pousada, tem que trazer uma gama enorme de material para cá, para revistar, preparar, pessoas com outras missões sensíveis, que eu vou falar aqui também, para poder identificar, né? Então essa despesa toda vai para o cartão corporativo. São 3 cartões corporativos, né, que eu tenho, né? Um que é para despesa pessoal, minha particular, que eu posso sacar até 24 mil por mês e tomar em tubaína. Nunca saquei um centavo. Os outros 2 cartões para despesas, por vezes até, de acordo com o local da viagem, fora do Brasil, despesa de combustível, de querosene. Eu não tenho como pagar querosene do meu salário, 33 mil brutos de presidente da República. Não estou reclamando salário não, tá? 33 mil brutos. 7 vezes menos do que o presidente da Petrobras. 4 vezes menos do que o diretor da Petrobras. Não estou reclamando não, tá? Sou voluntário para ser presidente da República, estou reclamando, mas não tenho como pagar. Então essa despesa é enorme com pessoas que me acompanham, não sei que eu fico em casa. E eu mesmo ficando em casa tenho despesa. São mais de uma centena de pessoas que participam da segurança lá no Alvorada. Assim é a minha vida. Não posso, né, tomar um caldo de cana, comer um pastel em paz aí fora, não posso. Tá? Então tem essa despesa, tem essa preocupação do GSI, além dessas que são externadas nas mídias sociais, que são 99% são bravateiros. O mais importante são os outros, que não se expõem, que causa sim uma preocupação enorme do pessoal do GSI para identificar possíveis pessoas ou possíveis locais onde possam sair operações, né, contra a minha vida. E hoje em dia eu acho que não precisa entrar em detalhe, a gente contraria muitas pessoas importantes, né, dentro e fora do Brasil. Se não sou presidente, como é que estaria o Brasil na mão, por exemplo, do PT, do Haddad? Como é que estaria o Brasil com o Haddad presidente? Com a pandemia pela frente? Como é que estaria o quadro de corrupção no Brasil? Quem seriam os 2 indicados ao Supremo na vaga do Cássio Nunes e do André Mendonça? Eu quero um dia falar sobre o André Mendonça aqui. Uma pessoa fantástica, tá? Uma pessoa fantástica, tá? Uma pessoa que não ajuda a mim, ajuda o Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Geralmente aparece aquilo que interessa, aquilo que interessa para a grande mídia, né? O que não interessa não aparece. É uma pessoa fantástica no quê? Eu sei o que ele e o Cássio vão votar muitas vezes. Como é que eu sei? Pelo conhecimento que eu tive da vida pregressa dele. Entra uma pauta econômica, eu não falo com o André nem com o Cássio, eu sei como eles vão votar. Entra uma pauta de armamento, uma pauta sobre, por exemplo, valores, né? Questão de família, ideologia, eu sei como eles vão votar. Pauta de interesse do Brasil, eu sei como eles vão votar. Não preciso conversar com eles, assim como sei, como o senhor Barroso, o senhor Fachin, a senhora Rosa Weber, todos os ministros vão votar determinados assuntos. O se eu não sei, eu me aproximo, né? Dificilmente eu erro, porque dada a vida pregressa das pessoas, dada quem votou lá, isso não tem dificuldade. Então, quero aqui dizer a todo o Brasil, tá, sobre o André Mendonça, um ministro excepcional no Supremo Tribunal Federal. Não quero falar dos demais, tá certo? Mas o André, para mim, excepcional. Não quero nem falar do Cássio Nunes aqui, que foi o que indiquei também. Mas o André, naquilo que eu conhecia da vida pregressa dele, e que ele se dispôs a fazer dentro do Supremo Tribunal Federal, que não foi uma indicação assim, vai você para lá. Tá? Foi uma indicação, tendo em vista a vida pregressa dele, tendo em vista ser um evangélico que havia assumido um compromisso. Então, eu dizia a vocês, GSI, obrigado, João Heleno, apesar dos seus quase 70 e pancada anos. Não, pancada não. 74. 77, 4, tá garoto aí. Só 7 anos
nos diferenciam aqui, né? E é certeza que eu nunca vou te pegar. Isso aí. Faz o trabalho juntamente com o pessoal do GSI, que tem gente lá da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Polícia Militar do vários estados do Brasil, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esse trabalho que faz me dá uma certa tranquilidade para andar pelo Brasil e conversar com a nossa população. Já alguma coisa mais? Ó? Posso encerrar aqui? Vou terminar aqui, ó. Petrobras vem com resultados fortes, puxados pelo preço do barril. Mais uma vez, Petrobras, pelo amor de Deus, em crise, vocês estão abusando do povo brasileiro. Não aumente o preço do diesel, Petrobras. Não aumente, é um crime aumentar o preço do diesel. Outras petrolíferas do mundo, quase todas, diminuíram drasticamente o seu lucro. Vocês continuam em 30%. Outras petroleiras até mesmo, né, estão tendo prejuízo. E olha só, vocês têm um nome a zelar. Tem empresa, olha só o mercado de seguro geral, o mercado de seguro no Brasil. Quem morreu de Covid, tá, a pandemia, a seguradora não precisa pagar o seguro de vida. É a mesma coisa quando o teu carro, por exemplo, sofreu uma tromba, perdeu o seu carro numa tromba d'água, não vai ter seguro de vida para o teu carro. Agora, a questão da pandemia, as seguradoras não precisavam pagar o seguro de vida para as pessoas que morreram de Covid. O que elas fizeram? As informações que nós temos no Brasil, pagaram. Ou seja, mesmo nessa época de crise, as seguradoras tiveram diminuição dos lucros, até mesmo prejuízo, para zelar pelo seu bom nome. E o bom nome da Petrobras? Se aumentar de novo o preço do combustível, vai para a lama. O nome da Petrobras vai para a lama se aumentar mais uma vez o preço do diesel. Eu apelo aqui à Petrobras, ao ministro das Minas e Energia, que contenham, não aumente o preço da Petrobras, diminua um pouco o lucro abusivo que vocês têm, em detrimento do sofrimento da população brasileira, que muitos estão com salário congelado há 3 anos, como servidores públicos, muitos perderam o poder aquisitivo, os informais perderam completamente sua renda durante a pandemia, sobreviveram em grande parte pelos R$600 e depois pelos 300 que pagamos de auxílio emergencial, e vocês da Petrobras nadando de braçada. É uma empresa fantástica, com uma tecnologia inigualável no mundo. Amanhã estarei com o presidente da Petrobras, com o ministro da Minas e Energia na Guiana. Estive no Suriname há poucos meses atrás, iria no dia seguinte para a Guiana, como minha mãe faleceu, eu logicamente voltei para o Brasil, fui para o Eldorado Paulista com muita dor, né? Participar do sepultamento da minha mãe, e agora estou voltando a visitar então a Guiana. Por que Guiana e Suriname? Lá em cima do Brasil, lá coladinho com Roraima. Porque Guiana e Suriname descobriram reservas de gás e petróleo equivalente a 40% das atuais reservas brasileiras. Então o mercado para outras empresas, e nós estamos indo para lá para a Petrobras participar desse mercado. Ou seja, teoricamente, a Petrobras poderá aumentar a sua área de atuação no Brasil em 40%, patrocinado pelo governo federal, que podia não ir para lá. Estou levando a Petrobras para lá, estou levando o ministro da Minas e Energia. Agora vocês não podem, né? Ministro Bento Albuquerque, senhor José Mauro, presidente da Petrobras, diretor da Petrobras, vocês não podem aumentar o preço do diesel. Eu não estou apelando, estou fazendo uma constatação, levando em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora. Petrobras, não quebre o Brasil. Não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura. E tem o papel social da Petrobras definido na Constituição. Estamos em guerra. Petrobras, não aumente o preço do diesel. Senhores governadores, juntamente com a Confaz, cumpram o votado e sancionado há 3 meses. Diminuam o valor do ICMS do diesel. É o apelo que eu faço em nome do Brasil, para que o Brasil não quebre, não entre num caminho semelhante que infelizmente aconteceu no governo Temer. Não tem culpa o governo Temer naquela crise, naquela greve dos caminhoneiros. E nós sabemos como começa e, obviamente, sabemos também como termina. Uma situação
completamente incontrolável. A todo o Brasil, obrigado pela oportunidade, me desculpe aqui as minhas palavras, as minhas desculpas a todos se porventura eu excedi, em especial nossa querida Petrobras, uma empresa fantástica, mas tem uma obrigação, tem um compromisso definido na Constituição com a população brasileira. Acabando a guerra da Ucrânia, se Deus quiser acabará brevemente, voltará lá para baixo o preço dos combustíveis e vocês continuam a vida de vocês. A Petrobras tem que ser lucrativa, ninguém quer que ela tenha prejuízo, como teve no governo do PT, com interferências, com roubalheira, etc. A Petrobras, nós não temos qualquer conhecimento de qualquer diretor ou presidente que esteja trabalhando aí de forma não republicana. Vocês são pessoas fantásticas, inteligentes, bem remuneradas e ajudem o Brasil. E para terminar, né, além do boa noite, Petrobras, não aumente o preço do diesel. Vocês têm como cortar um pouco da gordura de vocês. Não mergulhe o Brasil numa crise econômica. Boa noite a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.